Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brasil Culé, canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com outro vídeo para falar sobre a renovação de Hansi Flick. Galera, o Hansi Flick foi renovado ontem, né? Eu não consegui subir vídeo ontem, eu estava ruim, estava com febre. Hoje ainda continuo meio ruim, tá? Então dá para ver, escutar na voz, né? Então eu sei que também o áudio não é muito bom, mas eu estou fazendo o possível por trazer vídeos para vocês, tá? Com as notícias do Barça. Tem muita notícia rolando aqui no ambiente Barça, então eu não queria deixar passar para deixar minha opinião sobre a renovação de Hansi Flick, tá bom, galera? Mas antes de continuar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá, galera? Você me ajuda um montão, me ajuda muito, tá bom? Me ajuda a crescer com esse canal, criar uma comunidade de culés, tá bom, galera? Vamos continuar com o vídeo. Galera, então, a renovação de Hansi Flick renovou por mais 2 anos, né? Tinha até 2000... Na verdade, renovou por mais um ano. Ele estava até 2026, agora renovou até 2027. Galera, tem muitas notícias boas. O Hansi Flick, ele diz que não gosta de ter contratos muito extensos, né? Como a gente escutou nas declarações do Deco no anterior vídeo, ele diz que se precisa... não é necessário contratações de 3, 4 anos porque pode dar alguma coisa errada. E tá certo. Depois tem que pagar uma multa, né, rescisória. Então é complicado fazer extenso. Só que aqui, minha opinião, o Hansi Flick chegou para mudar totalmente o Barcelona. Não só em estilo de jogo, ainda sendo um pouco diferente do que a gente tem acostumado para ver o estilo de jogo do Barça. O Barça sigue tendo a posse de bola, sigue marcando o ritmo dos jogos, né? O DNA Barça, eu sempre falo isso aqui, o DNA Barça é basado no Johan Cruyff, né? E Johan Cruyff dizia: eu prefiro ganhar 5-4 do que 1-0, né? Então, é tal qual o que a gente está vendo com Hansi Flick. Hansi Flick é uma escola alemã, é verdade, só que é mais incisivo, né? Então, ele chegou aqui no Barça, galera, e ele, na conversa com Deco, antes de ser contratado pelo Barça, o Deco diz que se surpreendeu com Hansi Flick, que o Hansi já conhecia os jogadores do Barcelona, conhecia muitos jogadores da base do Barça, né? Então ele já tinha estudado bastante o Barça, né? Então tem também declarações de Hansi Flick não, do entorno do Barça, dizendo que o Hansi Flick, agora com essa renovação, ele quer se involucrar mais. Involucrar se fala também em português? Involucrar, né? Não sei. Vocês me entendem. Ele quer se involucrar mais com a cantera, né? Não é que ele queira ter controle sobre a cantera, senão ele parece que ele quer montar uma base boa já para ir subindo diretamente, assim como tem que ser, né? Só que para não ter um estilo muito diferente da base para o primeiro equipe, para o primeiro time, né? Então Hansi Flick, ele quer ter mais controle sobre a base. Galera, eu acho legal. Eu daria para Hansi Flick total liberdade com a cantera, para ele fazer. Claro que o diretor deportivo é o Deco, né? Mas parece ter uma boa conexão com Deco, parece ter uma boa conexão com Laporta, né? Então, o Hansi Flick chegou aqui para mudar tudo, né? É incrível, né? Que a gente, o ano passado, com o Xavi, a gente ia se arrastando pelos campos, só ganhando 1-0, aquela liga de 1-0.
apesar de que o ano passado também a gente terminou quase com os mesmos pontos. Só que a intenção, como se fala? O jogo do Barça, galera, o jogo do Barça tem é outro, né? A gente dá para ver que é outro, dá vontade de ver os jogos. Eu estava escutando os jornalistas mexicanos e espanhóis dizendo que o time mais divertido de ver é o Barcelona. Todos, vocês viram o jogo contra o Dortmund, foi muito divertido. Ainda a gente perdendo no segundo jogo. O jogo contra o Benfica foi muito bom, com a virada do Ujo. Os dois jogos contra a Inter estão sendo considerados os melhores, as melhores semifinais da história da Champions League, né? Ida e volta. O jogo contra o Real Madrid, o jogo contra o Atlético de Madrid, são jogos com bastantes gols, são jogos muito divertidos. Barcelona sempre pressionando, Barcelona sempre fazendo muitos gols. Claro, ele recebe muitos gols, né? Mas, como eu falei em outro vídeo, galera, o Barcelona não foi o equipe, o time que recebeu mais gols. O Barcelona ainda é o terceiro equipe, terceiro time que menos recebeu gol nesse ano, na temporada. Primeiro lugar foi o Atlético de Madrid, depois o Getafe e o Barcelona. Então, se o pessoal está falando de que o Barcelona está com um problema defensivo, eles estão falando só por falar, tá? É verdade que a gente não sabe administrar talvez os últimos minutos, né? Sempre vai para cima. Mas aí também é a inexperiência dos jovens, né? Mas galera, então, voltando ao assunto de Hansi Flick. Hansi Flick renovou por mais um ano, então até 2027. Ele chegou no Barcelona para mudar muita coisa. Dá vontade de ver esse time. Ainda a gente perdendo, caindo nas semifinais, só que a gente caiu de pé. Caímos, né? Caímos, se fala? A gente caiu como um grande, né? Então a gente voltou a ser o que era, graças a Hansi Flick, tá? Galera, comentem comigo o que vocês acharam da renovação de Hansi Flick, tá? Eu venho depois com outro vídeo para falar sobre a renovação, as complicações da renovação de Lamine Yamal. Tá bom, galera? E não esqueçam, um abraço de gol para todos e visca el Barça.